O tema de hoje é ACID e benefícios do banco de dados relacional. Eu sou o professor Cássio e vou trabalhar esse tema com você agora. Bom, para começar, é muito importante compreender as relações que existem entre os dados dentro de um banco de dados relacional. Ou seja, os dados eles são salvos, armazenados em tabelas, e essas tabelas se interagem entre si. Utiliza-se muito, na prática, um chamado diagrama entidade-relacionamento, também conhecido como DER. Ou seja, ele vai representar a forma como as entidades, que são as tabelas, que armazenam dados, vão se relacionar. Elas podem se relacionar um para um, ou seja, uma entidade só pode relacionar com uma outra entidade, que é principalmente quando utiliza-se de dados confidenciais, por exemplo. Um para muitos, ou seja, uma entidade pode se relacionar com várias outras entidades, ou muitos para muitos, que são principalmente quando se trata de pedidos e produtos que vão se relacionar, por exemplo, com fornecedores e muitas outras entidades. Bom, então, para você poder entender o que é um diagrama entidade-relacionamento, eu vou te mostrar essa imagem. Bom, nesse diagrama é possível ver uma entidade, ou seja, uma tabela com um conjunto de dados chamada fornecedor, e uma tabela chamada produtos, uma entidade produtos. E elas se relacionam, então o diagrama relacional entre essas duas entidades é correspondido por essa linha. E nas extremidades desta linha vão ter símbolos. Quando morre, o final da linha morre em dois traços, como representado ali dentro daquele círculo amarelo, representa-se que a relação é 1 para 1, ou seja, que o produto é fornecido exclusivamente por aquele fornecedor. Quando termina naquele tridente, como pode ser observado o símbolo que está dentro do círculo vermelho, significa que é 1 para muitos, ou seja, esse fornecedor pode fornecer esse produto, assim como outros produtos. Então, por meio desse diagrama relacional ali entre entidades, é possível estabelecer uma relação de intersecção nas relações de muitos para muitos, por exemplo. Essa relação de intersecção, ela representa a utilização de tabelas concatenadas, que elas se relacionam por meio das chaves estrangeiras e chaves primárias. Então, esse relacionamento, esses atributos comuns entre entidades. E principalmente na relação de muitos para muitos. Por quê? Para poder facilitar. Essa relação de tabelas é como se você juntasse duas tabelas para formar uma terceira tabela com os dados que você precisa, ou seja, uma forma mais fácil de unir tabelas, relacionar tabelas para obter as informações mais coerentes, os dados mais importantes que você precisa. Isso gera estabilidade no processamento de dados e flexibilidade. Você consegue misturar mais dados, misturar mais entidades, relacionar mais dados. E também, ao mesmo tempo, simplificar essa relação por meio dos diagramas de entidade e relacionamento. Essa simplificação é chamada de normalização. Então, eu posso juntar duas unidades, simplificar em uma única entidade que vai ser importante para mim. Então, eu normalizei, simplifiquei, e tornei mais fácil a mantenabilidade desses dados no meu banco de dados e reduzo as possibilidades de dados duplicados, porque eu peguei dados de duas tabelas, duas entidades, reuni em uma única tabela e uso essa tabela, que eu posso, então, separar essa tabela em um banco de dados ou um repositório ali específico, então eu evito que fique duplicando dados. Então, por isso é muito importante. E na hora de relacionar as tabelas, é muito importante saber, primeiramente, onde vai ser colocada ou onde vai ser considerada a chave estrangeira. Em qual entidade vai estar essa chave estrangeira, qual entidade vai ter a chave primária e qual a entidade que vai ter uma chave estrangeira. Isso é muito importante durante essa relação. E para isso, usa-se o princípio de cardinalidade.
ou seja, é uma propriedade relacional que é expressa por número, né, e que representa a quantidade de ocorrências de uma entidade associada a outra ou mais entidades, né? E por meio dessa cardinalidade, né, nós podemos, então, expressar a quantidade, por exemplo, né, a quantidade de dependentes associados a um funcionário, ou quantos funcionários são necessários para cuidar de um dependente. Então, tem toda essa lógica de relação, né, que isso vai influenciar na hora de posicionar adequadamente as chaves estrangeiras. E a cardinalidade, ela pode ser máxima ou mínima, né? Então, vou te mostrar uma outra imagem que é um exemplo de cardinalidade. Então, nessa imagem, você tem uma relação entre funcionário e dependente. E a cardinalidade são esses números que estão entre parênteses ali perto de cada entidade, que são representados por números. Dentro desse contexto, o N, a letra N, vai ser considerada como se fosse um número também. Já já você vai entender. E aparece aquele losango central que é relacionado a possuir uma relação. Então, funcionário e dependente possui uma relação ali, ou seja, possui uma cardinalidade também dentro de um diagrama de entidade e relacionamento. E é importante você compreender, então, o que são esses números dentro desses parênteses. Primeiramente, existe uma cardinalidade mínima, né? Se ela é mínima, ela tem duas possibilidades, ser opcional ou obrigatória. Opcional, ela pode ser na opcional, né? Ela pode ser identificada pelo número 0. Então, se aparecer um 0 dentro da cardinalidade dentro do parênteses ali, significa que o relacionamento não é obrigatório, ou seja, pode ou não estar relacionado. Uma entidade pode ou não estar relacionada a outra entidade. Se ela for, o outro caso é se ela for obrigatória. Se ela for obrigatória, aí ela deve ser representada pelo número 1, né? Que indica que deve haver pelo menos uma ocorrência de relacionamento entre as entidades. Ou seja, pelo menos uma entidade tem que se relacionar com uma outra entidade. No mínimo, 1 para 1. Bom, na cardinalidade máxima, há duas possibilidades. No máximo 1, ou seja, no máximo 1 para 1 é o relacionamento, então, evidentemente, vai ser representado pelo 1 dentro do parêntese, ou máximo de muitos, ou seja, poderá haver, né, ou seja, no primeiro, máximo de 1, deve obrigatoriamente ter 1. Deve ter um relacionamento entre entidades. E no máximo de muitos, pode ser que haja vários relacionamentos, mas não é obrigatório. No outro é obrigatório, o máximo de 1 é obrigatório ter pelo menos 1. E esse máximo de muitos pode ou não ter vários, pode ser que tenha apenas 1 também, mas né, é facultativo. Bom, para entender um pouco melhor como que funciona essa relação, né, eu vou te mostrar mais uma outra imagem. Bom, nesta imagem é para entender como que funciona. Então, as setas, né, verde e vermelho representam a ocorrência de uma entidade na outra. Então, a cardinalidade que está dentro do parênteses ali, que está próximo de uma entidade, na verdade, ela faz parte da outra entidade. Tá? Então, por exemplo, aquele 0,n que está ali, ele corresponde na entidade dependente. E aquele 1,n é a quantidade de dependentes que ocorrem no funcionário. Então, é uma relação meio que contrária ali para você poder compreender. Então, por exemplo, sempre o que tiver dentro do parênteses, o primeiro número sempre vai corresponder à cardinalidade mínima e o segundo número sempre à cardinalidade máxima. Assim sendo, o número 1, por exemplo, o 1 e o menos n, significa que ao menos
um dependente deve se relacionar com os funcionários. E no máximo, vários dependentes podem ter um funcionário. Ou seja, o dependente ele precisa, no mínimo, de um funcionário. Se ele é dependente, né, como o próprio nome sugere, no mínimo ele precisa de um funcionário cuidando dele. E, no máximo, ele pode ter vários funcionários cuidando dele. Já o funcionário, né, no mínimo, ele pode ou não ter, por isso que tem o zero, então ele pode ter um dependente ou não. E o máximo que ele pode ter vários dependentes se ele quiser. Então ele pode ter nenhum ou vários. É assim que compreende-se o diagrama de entidade e relacionamento. Bom, compreender essa relação ali e entender como funciona essa ocorrência de entidades em outras entidades ajuda a selecionar em quais entidades vão estar a chave estrangeira. Então, existem algumas regrinhas para te ajudar. O posicionamento da chave estrangeira é facultativo quando em ambos os lados a cardinalidade máxima for igual a 1 e 0. Né? E também se a cardinalidade mínima for 1 e 1. Então, nesses casos é facultativo. Você pode colocar a chave estrangeira em uma entidade ou na outra, você que escolhe. Quando a entidade tiver 1 e 1, né? Nessa opção, você vai colocar a chave estrangeira na entidade que tiver 1 e 1. Isso ocorre quando em ambos os lados a cardinalidade máxima for igual a 1 e a mínima também 1. Em pelo menos um dos lados. Se a cardinalidade máxima for igual a n em um dos lados ou 1 no outro lado, aí então a entidade que vai receber a chave estrangeira é aquela entidade com a máxima n. E quando for uma nova tabela, né, quando a cardinalidade máxima n ocorrer nos dois lados, aí é possível você criar uma nova tabela. Né, e aí escolher em qual, nessa nova tabela, aí sim você coloca a chave estrangeira. Bom, esses são alguns dos conceitos que eu passei para você sobre esse tema. Reforço a importância de você estar compreendendo essa relação entre entidades e questões de cardinalidade. Bons estudos!